Fala galera, tudo bom? No vídeo de hoje a gente vai aprender a trabalhar com luz e sombra aqui no Photoshop. Antes de começar, você que é novo aqui com design, trabalha com... está começando a desbravar aqui o Photoshop, ainda tem muita dúvida de como você tem que compor as suas artes, onde tem que colocar luz, onde tem que colocar sombra, ou você fez uma arte. Eu vou dar um exemplo aqui, bem rapidinho. Deixa eu pegar uma imagem aqui aleatória. Pronto, eu peguei esse mocapzinho que eu tinha aqui. Percebe que isso aqui é um mocap, tá? Tudo bem, ele já é uma imagem, não é um arquivo PSD, né? Ele está aqui composto como uma imagem, então eu não consigo mais mexer nesse mocap. Porém, esse texto aqui, né, essa logo que você está vendo, esse texto, isso tudo aqui, antes de eu fazer os efeitos, era um texto comum, assim como um texto que a gente coloca aqui no Photoshop, certo? E eu só adicionei, através da camada inteligente, a luz, sombra, todos esses efeitos aqui, para dar essa sensação de fachada e não ficar só com um texto seco. Só que para quem está começando, né, isso pode ser um ponto principal para suas artes. Fica faltando aquele quê, né, aquela coisa mais realista. É um ponto que muitas vezes quem está começando tem dificuldade e pode se tornar um pouco nebuloso, porque a pessoa fica tentando adivinhar aonde tem a sombra, se a sombra vai bater aqui, se a luz vai bater aqui. Então assim, é bem simples. Com a técnica que eu vou ensinar aqui a vocês, é bem simples de vocês entenderem como é que funciona esse esquema de luz e sombra aqui no Photoshop, sem você esquentar muito a cabeça. Eu vou trabalhar aqui com um background com uma cor um pouco mais amigável, né? Deixa eu escolher aqui uma corzinha aqui, pode ser esse azul. E a gente é o seguinte, a gente vai trabalhar basicamente com duas camadas se a gente ignorar aqui esse plano de fundo. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou vir aqui na ferramenta de forma, certo? Na elipse, ou simplesmente U do seu teclado, e vou gerar uma forma aqui. Acho que eu estou gerando um retângulo, né? Não é um retângulo que eu quero uma elipse. Eu achei que estava porque eu apertei U, acabei mudando aqui, né? Não tem problema. Vamos selecionar aqui, ó, vou fazer aqui uma elipse. Se você manter o Shift do seu teclado pressionado, ele faz uma elipse proporcional aqui, ó, tá vendo? Ó, se eu soltar, ele começa a deformar essa elipse mediante ao lado que eu estou puxando. Se eu puxo para a esquerda, normalmente ele vai fazer essa espaguetização. E se eu puxo para baixo, ele também vai fazer essa espaguetização para baixo. Porém, se eu apertar Shift, ele vai fazer essa escala aqui proporcional. Ok? Beleza. Eu vou escolher aqui uma cor também um pouco mais viva. Pode ser esse amarelinho aqui que já está aqui comigo. Beleza. Então, até aí, nada demais, né? A gente tem aqui um preenchimento, uma cor sólida. E a gente tem uma elipse aqui também, uma cor, um objeto sólido, né? Um objeto 2D, porque ele está chapado aqui na nossa imagem, ele não tem nenhuma das suas tridimensões, né? Deixa eu criar aqui um brush para poder exemplificar. Ele não tem o seu lado tridimensional, né? Ele não está fazendo o sistema de profundidade, né? Opa, a suavização, não sei porque eu estou trabalhando com a suavização 0%, eu nem gosto. Mas enfim, a gente está trabalhando aqui só com um objeto chapado, 2D, né? A gente não tem a sombra que compõe esse objeto, muito menos a luz, para dar aquela sensação de 3D. Bem, novamente, para você não ter que ficar adivinhando aonde entra a luz e a sombra desse objeto aqui, eu vou fazer o seguinte. Como a gente trabalhou com uma forma, eu tenho que tirar essa opção aqui de forma para a gente conseguir fazer alterações um pouco mais avançadas com esse objeto. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou vir aqui na camada com o botão direito, certo? E vou clicar na opção de converter para objeto inteligente.
e logo após eu vou rasterizar essa camada aqui. Pronto, eu já de fato agora eu tenho a imagem como fosse um objeto aqui dentro do meu Photoshop. Nessa meia luazinha aqui, ó, vocês estão vendo que são as camadas de ajuste. Eu vou clicar nela e vou escolher a opção curva. Se você já mexe com o Photoshop, já tem um costume de trabalhar com essas camadas de ajuste, talvez você prefira os níveis, mas não tem problema. Se você quiser fazer isso com os níveis ou com as curvas, não tem problema nenhum, vai surtir o mesmo efeito. Então, como eu já expliquei lá no vídeo de como criar seu primeiro flyer, como funciona aqui as curvas, é o seguinte: se você clicar em qualquer área, ou vocês estão vendo que tem tipo uma linha aqui, né? E a gente tem um gráfico aqui começando da cor mais escura e finalizando na cor mais clara. Essa linha basicamente diz o seguinte: toda essa tonalização aqui mais alta que está desse lado representa essa tonalização máxima de cores claras. Se eu puxar aqui para baixo, ele vai representar a tonalização desse gráfico aqui na área mais escura, certo? Então, assim, de uma forma bem simples mesmo de entender, se eu clicar e arrastar esse gráfico para a direita, eu começo a escurecer a minha imagem, porque eu estou acessando a essa área aqui inferior desse gráfico. Se eu começo a puxar para a esquerda, eu começo a clarear a minha imagem, que eu começo a chegar mais próximo desse gráfico aqui, certo? Então nessa parte aqui eu vou puxar um pouquinho para baixo até eu deixar a minha imagem o mais escura possível. Eu acho que aqui tá bom, mas aí você faz a gosto, tá? A gente vai aplicar esse efeito somente à elipse, tá vendo que ela tá sofrendo, tá fazendo alterações no nosso plano de fundo. Eu não quero isso, então eu vou clicar aqui nessa opção para a gente criar uma camada, uma máscara de corte, beleza? Ó, tá vendo? Ele só está sendo aplicado na elipse. Só que eu não quero que a elipse fique dessa cor, eu quero que ela fique nesse amarelinho aqui. O que eu vou fazer? Eu vou vir aqui no meu balde de tinta, certo? Certifique-se que você está selecionado a máscara e não o efeito, tá? Se você clicar aqui com o efeito, ó, nem dá para fazer nada. Você tem que vir aqui na sua máscara, clica nela e aí sim você vai conseguir acessar seu balde de tinta. Se você perceber, esse quadradinho aqui, né, essa miniatura da máscara, ela tá toda em branca. E com isso, o efeito deixou a nossa bola aqui toda mais escura. Então eu vou selecionar a cor preta, certo? Eu posso selecionar tanto por aqui, ou vindo aqui dando 2 cliques e selecionando a cor preta. E vou dar um clique, simplesmente um clique. Quando eu faço isso, eu ocultei o efeito que estava sendo aplicado na elipse. Por isso que agora está tudo preto. Depois eu vou voltar aqui na máscara e quando a gente for aplicar o efeito, você vai entender um pouco melhor como ela funciona. Já para me organizar, eu vou chamar essa camada aqui de sombra, porque ela é a cor mais escura, certo? Vou voltar aqui na camada de ajuste, vou voltar lá em curvas, só que dessa vez agora eu vou puxar um pouco mais para cima, até eu definir o ponto mais claro aqui na minha imagem. Eu acho que assim tá bom, eu gostei dessa aureazinha aqui que ele criou, só que também eu vou aplicar somente a elipse e vou fazer o mesmo processo. Vou vir no balde de tinta, certificar que está na cor preta e vou simplesmente dar um clique. Pronto, e vou mudar aqui o nome da minha camada, vou chamar de luz. Então eu tenho aqui uma camada de ajuste chamada sombra e uma camada de ajuste chamada luz. É o seguinte, agora a gente vai vir aqui no nosso brush, nosso pincel. Eu vou escolher aqui, é sempre bom escolher um brush que já vem aqui com a dureza em 0%. Se caso o seu brush esteja com a dureza em 100%, basta você clicar aqui no gráficozinho e arrastar ele lá para o final e deixar ele em 0%. Eu costumo deixar também o espaçamento sempre em 1%, porque quanto mais você aumenta o espaçamento, mais é a distância entre
um efeito até o outro, entendeu? Ele vai criando esses espaçamentos aqui de fato. Ele não fica linear, como fosse um desenho linear. Ele vai ficar bem fragmentadozinho. Então eu deixo aqui sempre também em 1%. Só que agora é o seguinte, ó, tá vendo que eu tô passando aqui o meu pincel? E não está acontecendo absolutamente nada. Mas por que está acontecendo isso? Porque a minha cor ainda do meu brush ainda está preta. E como eu quero que a sombra apareça aqui, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa cor aqui agora e vou jogar lá pro branco. Fazendo isso, eu vou aumentar só um pouquinho o tamanho do meu brush. E aqui agora uma área interessante também, que muita gente está começando e acaba se enrolando. É o seguinte. Vou jogar aqui a dureza para 100% de novo. Se eu der um clique com a dureza em 100% aqui no meio, ó, ele vai fazer um corte bem seco, revelando aqui a minha máscara, certo? Opa, minha opacidade estava em 50%, foi até bom ter visto isso. Aqui, ó, tá vendo? Ele fez um corte aqui bem seco no objeto, no desenho, né? Ele escondeu ali, ele revelou só uma parte preta do que eu fiz. Eu vou voltar aqui. Se eu deixar a minha dureza em 0%, olha só, eu vou dar um clique no mesmo local que eu dei antes, só que agora com a dureza em 0%, ele faz uma seleção bem mais suave. Se você perceber, é como fosse um desfoque mesmo, né? Um desfoque meio que manual, sem ter que aplicar nenhum tipo de efeito. E você percebe que fica tipo uma circunferência, né? Ainda da cor do centro, ela é mais escura e ela vai clareando até ela chegar ao seu fim. Então o que acontece? Sabendo que é meio que um desfoque manual, eu vou fazer o seguinte, eu vou aumentar o tamanho do meu brush. Acho que eu aumentei, foi muito agora. Assim tá bom, tá? Você aí no seu Photoshop, você vai testando qual é o tamanho. E eu vou fazer o seguinte, eu não vou clicar e fazer isso aqui, ó, porque fica estranho, entende? Ele já até causa um efeito legal, mas não é essa a proposta. O que eu vou fazer? Do lado de fora, e não do lado de dentro, eu vou passar só até onde aquela circunferência, essa areazinha aqui, pegue na bolinha. Olha só, eu vou fazendo assim, ó, por fora, ó, tá vendo? E aqui, ó, ainda tá muito próximo, eu vou mais ou menos aqui assim, ó. Assim tá bom, e ali eu vou dar só uns 2 cliquezinhos. Pronto, eu já meio que adicionei o efeito da sombra aqui nessa bolinha. Agora eu vou fazer o mesmo processo com a luz. Eu vou vir aqui clicar na camada da máscara da luz, vou me certificar que está na cor branca e vou fazer a mesma coisa. Ó. E aqui, ó, como é a luz, eu vou dar uma leve bolotinha aqui assim. Se você for uma pessoa que não é muito exigente, esse efeito aqui já pode te satisfazer, sabe? Beleza, a gente já aplicou aqui, bem simples aqui, como eu falei, com 3 camadas. A original, a sombra e a luz, o efeito 3D. A gente já basicamente conseguiu gerar essa sensação de 3D aqui dentro dessa imagem. Só que é o seguinte, eu vou deixar esse efeito aqui um pouco mais natural. Então eu vou clicar na máscara de novo, vou vir em filtro, desfoque e desfoque gaussiano, certo? Aqui em desfoque gaussiano eu vou aplicar ele até essa sombra ficar um pouco mais suave e não tão densa igual ela estava aqui assim. Era algo bem suave mesmo, quase que uma transição entre um ponto ao outro. Ó, assim pra mim tá bom, eu vou até testar um pouquinho mais forte. Não, realmente assim pra mim tá bom, mas você pode ir testando aí e vendo qual é a sombra que se aplica melhor para você. E vou fazer o mesmo processo com a luz. Filtro, desfoque e desfoque gaussiano. Cadê? Aqui. E a mesma coisa. Pronto. Beleza. Tá aí, ó. Bem simples. Se eu tirar os efeitos, a gente volta a ter um objeto 2D. Quando eu aplico a sombra e depois quando eu aplico a luz, a gente passa, entre aspas, a ter um objeto 3D. Pelo menos a sensação de um objeto 3D. Se você quiser ainda dar mais profundidade ainda para esse desenho, né, que você está fazendo, ou não importa o que seja, que isso aqui você pode aplicar com qualquer
imagem, qualquer ferramenta, você pode desenhar um objeto, você pode estar fazendo um mockup, como eu mostrei no começo do vídeo, enfim. Você pode fazer o seguinte, como isso aqui é uma elipse, eu vou duplicar ela. E como é que duplica? Eu vou apertar Ctrl J. Se você não estiver sabendo, não está conseguindo aplicar o atalho, a duplicação através do atalho, você vem na sua camada, aqui na parte cinza, aperta com o botão direito e vai ter a opção de duplicar a camada em algum canto aqui. Deixa eu ver se eu acho. Aqui, ó, duplicar camada. Beleza, aqui, ó, vou copiar a camada. Beleza, duplicou. Só que ele acabou soltando os efeitos aqui, não tem problema. Pronto. Nessa camada aqui de baixo, né, aqui ficou para baixo, porque quando a gente duplica, ele joga a cópia para cima. Então essa aqui de baixo, a gente vai apertar Ctrl mais o T, a gente vai entrar na transformação da imagem. E como eu expliquei também lá no videozinho de como criar um flyer, eu vou deitar essa imagem. Como assim deitar essa imagem? Eu vou distorcer ela, porque eu quero que essa imagem fique aqui, ó, como se fosse uma sombra. Então como é que eu faço isso? Eu vou apertar Ctrl esquerdo do seu teclado, vou vir aqui nessa areazinha aqui, e vou clicar e arrastar para baixo. Olha só. Tá vendo? Que a imagem meio que distorceu aqui. Só que eu tenho que fazer a mesma coisa com esse lado, porque novamente eu estou deitando a imagem. Então, ó, vou puxar mais ou menos aqui assim, eu acho que tá bom. Vou descer até um pouquinho mais. Beleza. E aí vou dar um Enter. Ó, certo. Só que você vai falar assim, pô, Christian, mas agora essa sombra, né, que você criou, não tem muito nada a ver, porque ela tá amarela, ela tá da mesma cor que a base aqui, né, da bolinha, não tá conversando. Então a gente vai repetir o mesmo processo que a gente fez aqui na bolinha de cima, só que agora com essa elipse aqui de baixo, que eu vou até chamar aqui agora de sombra também. Só que essa aqui vai ser a sombra fake, né, que é uma sombra de mentira. Então eu vou vir aqui também em em ajuste, curvas, vou descer a minha curva, só que como que essa aqui é uma sombra, de fato é uma sombra que tá, tem uma luz aqui, né, e ela tá refletindo, entre aspas, a bolinha, então eu vou descer, vou deixar ela bem escura mesmo, ó, jogar um pouquinho aqui pro lado, deixar ela bem escura assim, ó, ótimo, não tem problema de ela ficar tão avermelhada, que a gente vai ajustando aqui, acho que assim tá bom. Beleza, ó, maravilha. Só que você falar, Christian, ainda não tá legal, né? Essa sombra aqui não tá conversando, não tá parecendo que é uma sombra. Calma. Vamos vir aqui de novo na máscara, vamos deixar na cor preta, balde de tinta, clica, escondeu a sombra. Vamos voltar lá no brush, vamos na cor branca, só que agora a gente vai fazer o contrário. A gente vai aplicar a sombra de cá para lá, certo? Essa areazinha aqui, eu vou aumentar um pouquinho meu brush e vou dar um clique só. Eu quero que ele fique mais claro mesmo em relação ao começo aqui da sombra, né? Só que agora, na sombra fake, eu vou aplicar uma máscara. Eu vou clicar aqui, ó, nesse desenho aqui que parece uma bandeirinha, vou aplicar uma máscara. Também na cor preta, porque olha, a máscara ela tá na cor branca. Se ela está na cor branca, ela está revelando a imagem que está sendo exibida. Se eu jogo para a cor preta, ele começa a ocultar a imagem que está sendo exibida. Só que aqui eu não vou usar o brush. Aqui eu vou usar o gradiente. Ele fica aqui, ó, no balde de tinta. Você mantém o botão do seu teclado ou do seu mouse pressionado. Ferramenta de gradiente ou simplesmente a tecla G. Eu vou me certificar que ele esteja da cor preta até a cor branca, porém, aqui no finalzinho ele tem que estar transparente. Percebe aqui que a opacidade dele está em 100%. Não é isso que eu quero que a opacidade dele esteja em 0%. Porque ele vai começar preto e vai sumir. Então eu vou fazer exatamente isso aqui, ó. Opa, fiz do lado contrário, né? Aqui, ó. Certo? Porque essa é uma sombra, ela não pode aparecer tanto assim. Acho que mais ou menos assim tá bom. E aí eu vou aplicar também um desfoquezinho aqui nessa camada aqui, só para dar um tchan, né? Acho que aqui assim tá bom, maravilha. Eu vou dar só um ajuste,
que eu não fiquei muito feliz com essa... Pera aí, porque ele tá muito agressivo. Deixa eu só passar aqui, ó. Tá bom. Pra mim tá bom. Beleza. Então aqui, ó, a gente já tem a sombra, né? Eu vou esconder aqui os efeitos, ó. A gente já tem o objeto sólido, que nada tá acontecendo com ele, ele tá sólido. Impressão minha ou ele tá com gradiente? Não, impressão minha. Parece até que, entre aspas, né, é a mesma imagem. Se eu tirasse aqui a máscara, né, parece que é tudo a mesma imagem. Quando a gente aplica os efeitos, olha só como é que a mágica vai acontecendo, ó. A gente passa a ter um objeto aqui 3D. Só para finalizar esse vídeo, eu vou colocar um chãozinho aqui, né, para essa bolinha aqui não ficar voando. E eu vou fazer esse chão também utilizando esses mesmos efeitos. Então, vou fazer aquela time-lapse. Quando eu terminar, eu volto para o vídeo. Bom, galera, basicamente já terminei aqui, eu não vou fazer nada muito detalhado não. Só pra... é que eu acabei percebendo algumas coisinhas aqui que poderia ajudar a dar uma profundidade maior. É o seguinte, eu costumo fazer dessa seguinte maneira, tá, pessoal? Não é uma regra que você deve seguir. Tá vendo aqui que a gente tem uma certa luminosidade que ela tá vindo... deixa eu... só para poder exemplificar, que ela tá vindo dessa direção aqui, certo? Só que a luz, quando ela bate em alguma superfície, ela não fica contida só nesse local, né? Ela vai ricochetear aqui, ela vai voltar, né? Ela vai gerar uma certa interferência, só que ela não vai voltar, né? Se a luz, vamos supor que a luz que está vindo de cá é azul, né? É uma luz azul. Só que a bolinha, ela é amarela. Então a luz que vai voltar aqui vai ser o azul, né? Mais o amarelo. Então começa a gerar meio que uma confusão, mas é exatamente assim que a luz, ela basicamente funciona, né? Então aqui a gente teria meio que um amarelo, meio esverdeado, enfim. Mas para a gente não ficar se preocupando muito com isso, o que eu vou fazer aqui só para dar uma sensação maior de profundidade, né? Eu vou criar uma camada, que eu costumo chamar essa camada aqui de FX, de efeitos especiais, VFX, efeitos, tanto faz, você dá um nome aí que você quiser. E eu vou trabalhar aqui com a luz de fato dessa imagem. Como assim? Eu vou pegar aqui meu brush, vou deixar ele aqui no tamanho ok, vou reduzir novamente a dureza dele e vou simplesmente dar um clique. Quero fazer isso aqui, só que eu quero fazer ainda até um pouco mais para o meio aqui assim. Beleza. Só que aí nessa camada eu vou fazer o seguinte, eu vou dar uma bolinha aqui, uma bolotinha aqui, uma outra bolotinha aqui e uma menorzinha aqui e uma menorzinha aqui, como fosse um efeito de luz mesmo, certo? Vou fazer a mesma coisa com uma outra camada aqui, vou chamar VFX 2, só que agora com a cor mais escura, e eu vou reforçar as sombras, certo? Então vou fazer aqui, vou dar uma deitada aqui no meu brush, calma aí, ó, aqui assim. Essa área aqui mais escura, eu vou até dar um brush mais generoso. Aqui, ó, tá bom.
E aí você fala, Christian, mas aí você está estragando o desenho, cara. O que você está fazendo? Calma, vamos lá. Vamos vir aqui no VFX. Primeiro eu vou testar para ver se algum efeito fica legal, mas eu acho que eu vou deixar assim mesmo como é que tá. Ó, eu vou deixar aqui, eu tô na dúvida entre o luz direta e o brilhante, mas eu acho que eu vou deixar luz direta. Vou deixar aqui na luz direta. Vou vir em filtro, desfoque e desfoque gaussiano de novo. E aí eu vou aumentar um pouquinho esse desfoque, ó. Não é para o brilho aparecer, não é para o brilho ficar assim, porque senão fica um negócio muito exagerado ou até mesmo artificial. É para ele, eu tô aqui, mas eu não tô, certo? É só para dar aquela sensação mesmo. Aqui nesse aqui eu já não vou usar os efeitos de luz. Eu vou usar o multiplicação ou talvez mesmo até o sobrepor. Se ele não ficar estranho. Deixa eu ver aqui. Escurecer, deixa eu ver como é que o escurecer vai ficar feio, né? Vou deixar aqui, ó, no sobreposição de cores. Nesse aqui eu não vou fazer nem nada, você tá vendo que o próprio sobreposição de cores já meio que resolveu o meu problema. Talvez eu deixe... Deixa eu ver aqui... Acho que o subtrair ficou mais interessante. Pronto, eu deixei aqui no subtrair, ele ficou mais interessante. Então, novamente, sem os efeitos, tá vendo que a aplicação é quase mínima, mas ela já ajuda a dar uma profundidade. E a mesma coisa com a luz, ela reforça aquela sensação de 3D. Uma outra coisinha aqui que pode ajudar esse efeito é o seguinte, lá na bola, eu vou dar 2 cliques aqui na camada da bolinha, que é o elipse, copiar um. E eu vou aplicar uma sombra projetada, só que essa sombra projetada eu vou jogar ela um pouquinho para baixo aqui assim, ó. Só que eu não vou deixar assim, porque senão vai dar uma estranheza, né? Tem uma sombra aqui e tem uma outra aqui. Como essa sombra dela é uma sombra meio alaranjada, eu também vou deixar ela na sombra meio alaranjada, para poder conversar, porém eu vou reduzir a opacidade dela. Não vou deixar assim. Vou deixar uma opacidade também bem sutil, mas novamente, ó, já é o suficiente para eu conseguir dar um destaque aqui para a imagem. E pronto, tá aí. A gente conseguiu já aplicar com, né? A gente começou com alguns passos bem simples, mas a gente já conseguiu aplicar aqui o nosso efeito 3D dentro da nossa imagem, tá certo? Muito obrigado por assistir esse vídeo, por favor, deixe seu like e se inscreva no canal, que toda semana eu vou estar postando aqui uma novidade para vocês. Falou, um forte abraço.